2017. E Pondé, o Steven Pinker, aquele psicólogo de Harvard, autor do famoso A Tábula Rasa, publicou em abril no Boston Globe um manifesto em que ele critica a repressão às diferenças de pensamento na universidade. Ele é de Harvard, como a gente lembrou, né? E daí, nesse manifesto, ele cita uma pesquisa feita pelo Foundation for Individual Rights and Expression, que foi feita agora, recentemente, e que mostra que entre 2014 e 2022, teve 155 demissões de professores nos Estados Unidos por coisas que eles disseram ou escreveram. E, segundo Pinker, esse número, 155 professores demitidos das universidades, é um número maior do que o número de professores demitidos na época do macartismo. E essa mesma pesquisa, que ouviu cerca de 2.000 alunos, mostra que 40% dos alunos entrevistados dizem que se sentem desconfortáveis hoje em falar sobre certos assuntos controversos. E daí, na escala de assuntos controversos que deixam os alunos desconfortáveis, estão, em primeiro lugar, política e, em segundo lugar, aborto, por exemplo. Então, esse manifesto que o Pinker assinou foi um manifesto que resultou na criação de uma tal comissão pela liberdade de expressão em Harvard agora, né? E eu te pergunto, de onde... Essa foi uma das poucas iniciativas que vem das universidades em relação a esse silêncio ou em relação a esse clima que tem trazido, por exemplo, desconforto para os alunos. De onde você acha que vem essa aparente resignação da academia em torno dessa censura a certos assuntos? Olha, Thaís, eu vivo na academia há muitos anos, então eu diria que a primeira causa é que a academia costuma atrair pessoas, ao contrário do que se pensa, que quer uma vida bem segura, que não quer dor de cabeça, ao contrário do mito, né? O homem acadêmico, não? Ou a mulher acadêmica, né? São pessoas que têm olfato para saber quem eles devem obedecer, que ideias eles devem repetir para garantir mais investimento, passagem de avião para congresso, aprovação de projetos em agências financiadoras, certo? A covardia é um dos comportamentos humanos mais bem adaptados. E a academia não é um espaço... É claro que tem pessoas, o próprio Pinker, né? Eu acho ele um tanto ingênuo com essa história de neoiluminismo e tal, mas ele tem toda a razão no que ele está falando. Ele foi corajoso porque já no Tábula Rasa, ele tem uma seção do livro que ele chama de Vespeiros, né? Onde ele bate de frente com todo o discurso da radicalidade do construtivismo histórico e social, inclusive no debate de gênero, que é um dos temas proibidos à universidade. Pois é, não é à toa que o debate de gêneros não está nem na lista desses temas controversos que foram citados na pesquisa, porque ele não é nem controverso. Eu vi discussões no passado entre alunas com relação a aborto, tá? E quando alguém se colocava contra o aborto, se colocar a favor do aborto é a ideia que se assume que você tem se você é inteligente, se você é legal. Se você se coloca contra o aborto, evidentemente é porque você é religioso, você está submetido a uma doutrina católica, ou seja lá ela qual for, né? Você é contra a saúde pública, você é contra a liberdade da mulher com relação ao próprio sexo, sua prática sexual. Isso é uma discussão. Mas você sabe, Thaís, a minha impressão é que esse processo, e aí eu vejo a ingenuidade do Pinker, apesar de entender o seu argumento, dele, né, de que o dissenso gera conhecimento, e
Eu não tenho dúvida que algum grau gera, mas o que eu desconfio dele é que eu acho que as pessoas não gostam de dissenso. Não acredito nessa história que gosta de dissenso. Mas a gente vê a ingenuidade, uma certa ingenuidade no argumento dele, porque a violência que se transformou os debates na universidade e na mídia, né? A violência se deve ao fato de que as consequências são cada vez maiores. Quem ganha eleição, quem põe a mão no dinheiro do Estado, quem domina a máquina do Ministério da Educação ou da Cultura, quem domina a máquina dentro de uma emissora de TV ou rádio, jornal, certo? Quem põe dinheiro ali, quem patrocina. Se eu detonar uma marca aqui de mídia, os patrocinadores podem se afastar dela. E não tem discussão nenhuma, simplesmente se afastam, fogem, né? Então, é por isso que eu acho que ele é um tanto ingênuo, apesar de concordar que um manifesto desse é necessário.